Graça e paz, povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma devocional que se encontra em Gênesis 5. Nós estaremos meditando sobre Enoque. 5, 21, 22, 23 e 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Então Enoque, todos sabem que Enoque foi aquele que não experimentou a morte. Foi o homem que conseguiu alcançar tamanho testemunho de o próprio Deus o arrebatar e tomar para si. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Só que nós vemos aqui, irmãos, que a geração de Enoque não foi uma geração fácil. Tanto é que o Senhor enviou juízo sobre a geração. Mas Enoque, ele foi alguém que escolheu fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, aquela geração de Enoque era uma geração difícil. Aí você vai falar, mas hoje o tempo que nós vivemos é uns tempos difíceis. Sim, só que cada tempo e cada geração, a aprovação e outro processo é diferente. Entendeu? Mas sempre vai ter lutas, sempre vai ter mais exemplos. Mas Enoque, ele escolheu andar com Deus. Então hoje nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós temos que continuar olhando para Jesus Cristo. Ele é o alvo. Não devemos olhar para homem. Não devemos olhar para a igreja. E sim olhar para Jesus Cristo e sempre meditando e confiando no Senhor e lendo a sua palavra. Então Enoque ali, ele se destacou no meio daquela geração. Então eu aprendo aqui com o Senhor, irmãos, que por mais que os tempos mudaram, esteja difícil, Deus ele continua sendo o mesmo. Deus ele não mudou, Deus é imutável, ele continua sendo o mesmo. Então Enoque ali, ele escolheu fazer a vontade de Deus. E começou a andar com Deus, louvar e agradecer em nome do Senhor, e Deus começou a andar com Enoque. Então quando nós optamos a fazer a vontade de Deus e andar com Deus, Deus ele vai andar comigo e com você. Então Enoque ali, ele fez a diferença naquela geração. Você acha que os homens daquela geração não viram Enoque? Não via que ele andava com Deus? Sim, mas continuaram vivendo no pecado, continuaram vivendo as suas próprias vidas. Então, segundo os teólogos, isso aqui não é a Bíblia que está falando, aquela geração era uma geração muito rica. E outra coisa também, as doenças ali naquela geração praticamente não tinham. Então os homens viviam com longevidade de vida, tanto é também porque o Espírito andava com eles. E também por causa disso. Então o homem ali, ele foi se perdendo nas coisas desse mundo e foi se tornando cada vez mais carnal e acabando o quê? Se esquecendo de Deus e vivendo a sua própria vida. Agora, aquilo que aconteceu lá no iniciozinho, em Gênesis 5, que é como nós estamos falando aqui, não está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com tudo, mas elas deixam Deus por último lugar, a salvação está em último lugar. Poucos hoje querem andar com Deus. Poucos preferem, muitas vezes preferem andar com amigo, com coleguinha, com fulano, com ciclano, mas não escolhem andar com Deus. Louvado e agradecer o nome do Senhor. Então Enoque, ele foi alguém que andou com o Senhor. E Deus o tomou para si, no meio de uma geração difícil. Então não é porque as pessoas não vão querer andar com o Senhor que você não vai querer. Então Enoque, ele buscou a Deus. Então nós temos que tomar esse exemplo, como nós vemos em Enoque, e não usar, porque é difícil. Irmão, sempre vai ser difícil buscar a Deus, mas não é impossível. Mas só eu que estou buscando, só eu que estou fazendo. Continue, se Deus escolheu você, Deus está te capacitando. Seja você a diferença. Mas não pense que é só você não, como Elias pensou. Deus falou, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Sempre vai ter pessoas, irmãos. Por mais que os tempos sejam difíceis, sempre vai ter alguém que vai ainda estar fazendo a vontade de Deus, ainda que quase todos parem. Ainda assim vai ter pessoas que vão estar sempre fazendo a diferença.
E Deus escolheu você para fazer a diferença na vida de pessoas. Seja você o referencial, já que não tem, seja você. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Eu falo seja você, porque antes de a pessoa olhar para Deus, ele vai olhar para você. Então você também tem que dar testemunho. Nós fomos chamados para isso, porque senão nós iremos alcançar a salvação e seremos tomados. Então Deus nos deixou para fazer a diferença. Amém, irmão? Fica com essa devocional e que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém.